A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de ministrar um versículo que se encontra ali no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 18, onde o Senhor diz assim: E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados, vemos aqui Jesus Cristo interrogando, perguntando aos seus discípulos quem as multidões diziam que ele era, quem ele era. E é interessante essa pergunta porque esses dias atrás aí eu vi, através da internet, um repórter na Avenida Paulista ali, indagando e perguntando às pessoas se elas acreditavam em Jesus. E para minha surpresa, de forma impressionante, diversas pessoas, mas muitas pessoas diziam que não acreditavam em Jesus. E para mim isso foi um quadro assim terrível, porque boa parte dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, não acreditam em Jesus. Não acreditam porque não o conhecem verdadeiramente e, portanto, não o seguem e não deveriam nem ser chamados de cristãos, porque os cristãos são chamados de cristãos porque seguem a Cristo, Mas é interessante, irmãos, porque Jesus Cristo estava ali indagando e perguntando, quem eles achavam que ele era, porque Jesus fazia milagres, pregava a palavra de Deus, expressava ali o poder de Deus e falava abertamente que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus para restaurar ali a comunhão entre o homem e Deus. Mas muitos, embora vissem Jesus e conhecessem os seus milagres, ainda assim não sabiam quem ele era. E esse contexto, irmãos, ainda acontece nos dias de hoje, Porque as pessoas conhecem as histórias de Jesus, são ensinadas pelos pais, são ensinadas nas igrejas a respeito de Jesus, mas verdadeiramente, hoje em dia, as pessoas não estão muito preocupadas em conhecer a verdadeira palavra de Jesus, que são os evangelhos, que é a própria Bíblia. E isso é terrível, irmãos, porque as pessoas acabam não sabendo verdadeiramente aquilo que Jesus fez e como Jesus fez e como alcançar as bênçãos, ali cravadas na cruz por Jesus nas nossas vidas, para as nossas vidas. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador eterno, Jesus é o grande juiz, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, aquele que está conosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus é aquele que vai abrir os selos dos livros, onde estão descritas ali todas as atitudes de todos os povos, de todas as pessoas do universo. E Jesus também é aquele que vai abrir o livro da vida para determinar quem conquistou ali, através da sua fidelidade, do seu amor a Deus, a sua salvação, e aqueles também que escolheram ali, embora tivessem ouvido falar de Jesus, embora tivessem ouvido falar do sacrifício de Jesus, não se interessaram e procuraram viver a sua própria vida e vão receber também a sua recompensa, que é o lago de fogo e enxofre, a morte eterna, conforme diz a palavra do Senhor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Nele está a nossa esperança e somente através dele nós vamos chegar a Deus. Somente através de Jesus, que é o caminho,
nós vamos alcançar ali, né, a salvação e vamos alcançar ali a recompensa de Deus para as nossas atitudes. Afinal, Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, aproveite, irmão, né? Leia os evangelhos, conheça Jesus, seja um verdadeiro cristão, seja um seguidor de Cristo, para que você não se engane, para que você não seja enganado e para que você viva aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, que é o que? Depois desta vida, que é momentânea, infinitamente menor, né, em tempo do que é a eternidade, para que você esteja ao lado de Deus, vivenciando ali, né, tudo aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amaram, o desejaram e foram fiéis a Ele. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, nossa grande e maravilhosa esperança.